Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Estamos iniciando mais um podcast Mentes Criativas. E o bate-papo sempre é com pessoas que realmente fazem a diferença. Pessoas que estão inovando, agentes culturais, escritores. O bate-papo aqui é diferente. Então nós vamos conversar hoje com uma ilustre escritora, já o Israel vai fazer as honras da casa aqui, o professor Israel, mas é sempre importante dizer, se você quer participar aqui desse bate-papo com a gente, não esqueça, mande um e-mail para nós no scdefato@gmail.com. E aí você participa com a gente nesse bate-papo Mentes Criativas. A ideia do professor Israel, que nós estamos juntos agora e com mais algumas pessoas aí muito especiais para nós, né? Para mim e para o professor Israel. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo. Vamos para mais um podcast Mentes Criativas, professor. Sim, senhor Piran. Muito obrigado aí por fazer essa entrada aí triunfante. Esse canal vem crescendo, mentes brilhantes, mentes criativas, né? Mentes que inovam, né? E isso que é importante a gente destacar. A nossa convidada de hoje, ela fala da França, mas mora em Florianópolis, e o livro que eu tenho na mão é de Palhoça, né? É isso, foi publicado em Palhoça. Exato, Santa Catarina. Então, é uma autora, uma escritora, Piran, que ela é no mínimo de dois mundos, né? Tá aqui em Santa Catarina, mas tá na França. E vai ser muito legal conversar com ela. É um livro, não consegui ler toda a obra, mas é um livro que instiga, que ele gruda, né? Tu quer terminar de ler o quanto antes, porque tu quer saber o que está acontecendo com a bruxa. E, Piran, só vamos lembrar o nosso público, o nosso escritores que nós assistindo, para seguir as nossas páginas. Onde que são? Quais são as nossas páginas? Então, você, meu querido, minha querida, que gosta de um bate-papo diferente, de algo inovador, você vai até a página do SC de Fato no YouTube. Não esqueça de se inscrever também. Temos lá belas entrevistas, esse programa, esse podcast já está há algum tempo lá também. Enfim, o SC de Fato no YouTube espera por você, pela tua inscrição e por aquele joinha, não esqueça, né? Porque daí quando tem conteúdo você vai ser avisado. E eu sei que a Adriana já vai fazer a sua inscrição também. Enfim, vai comunicar a França, o pessoal todo da França também para se inscrever. É isso, Israel. Obrigado. Vamos compartilhar, então, quem está assistindo. Já adianto que vai ser muito bom. Sigam o canal, apoiem aqui Mentes Criativas, porque isso é feito para vocês, artistas, para toda a comunidade catarinense e agora do mundo. Adriana, sem mais delongas, é um prazer saber que tu aceitou o convite de estar aqui conosco. Eu sei que você está na França, não apenas para conhecer, a passeio, seu marido é daí, mas tem questões aí de saúde. Então, já adiantamos, né, Piran, que as questões de saúde sejam resolvidas e que você possa curtir a França, a Europa com mais tranquilidade. Adriana, vamos começar fazendo algo importante. Se apresente, eu sei que você é escritora, participa de academia, né, é artesã, trabalha na questão comercial, mas a nossa autora de hoje, Adriana Martins X, é isso? Faça as honras de se apresentar. Então, boa noite, né? Boa tarde para vocês. Adriana Martins Tais, a pronúncia, né? E a cópia do livro que eu tenho aqui é em francês. Eu publiquei 2 cópias, é o mesmo, só que é para presentear a minha sogra, né? Então, eu sou escritora desde os 12 anos. Sempre me inspirei por poesia, sempre escrevi poesias. Eu sempre viajei através de um desenho ou através de alguma coisa, de um momento, dava o start, eu começava a escrever. E aos 15 anos eu conheci a literatura de Cruz e Souza, por onde eu me apaixonei, me encantei e comecei a escrever um pouco de poemas simbolistas. E quando eu desenhava na escola, no intervalo, até no meio das aulas, eu fazia um desenho, e desse desenho surgia uma poesia.
E recentemente, isso eu escrevo desde os 12, mas eu comecei a publicar há 2 anos atrás, logo após a pandemia. Por causa de filhos, demandas do trabalho, eu sou representante comercial, como o Israel falou, e trabalho já há 32 anos na área de representação. Atualmente eu represento a Canson do Brasil. A minha empresa é da França, inclusive eu vou ter a oportunidade de visitá-la na sexta-feira, né? Estou bem ansiosa e gosto de trabalhar com vendas. E sou artesã também nas horas vagas, então eu nunca tenho folga, né? Então eu faço artesanato, faço patchwork, e isso é um pouquinho de mim. Trabalho com sou da Academia de Letras de Palhoça, que era um sonho que eu tinha e eu realizei. E estou na Academia Catarinense de Cordel, que é a primeira academia de cordel fora do Nordeste. Então, nessa academia eu estou aprendendo a fazer cordel. Pode ser? Pode ser. Eu paro. Eu recebi uma mensagem do Israel. Oi? Não? Pode receber. Posso continuar? Desculpa, eu recebi tua mensagem agora. Não, é o... Adriana, é a questão da Quer que eu recomece? Não, pode continuar. Pode continuar? Então, eu faço artesanato também, patchwork, porque para mim também é uma expressão, é uma poesia, poder tecer tecidos, montar tramas, fazer bonecas, coisa que eu aprendi com a minha tia e a minha avó, né? E pertenço também. Tá meio confuso os idiomas aqui, porque aqui o pessoal fala francês e inglês, então tá meio confusa a minha mente. Mas pertence à academia, a AGEB, que é a Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil. É um grupo de mulheres, né, que escrevem em todo o Brasil, escritoras, e tem mais de 50 anos a entidade, e pertenço também à Rede Sem Fronteiras, que é uma rede internacional, onde a gente tem a oportunidade de divulgar o trabalho, conhecer outros escritores em vários eventos, exposições. E tem outras organizações que eu participo que não são literárias, né, que são o Mulherio das Letras, de Florianópolis. Tive a oportunidade agora de participar da 5ª Conferência de Políticas Públicas para Mulheres, e foi maravilhoso conhecer um pouco o outro lado, porque eu gosto muito de escrever sobre inclusão social, né, nos meus livros. Isso seria um muito pouquinho bem. De Ana, né? Eu acho que uma apresentação dessa tem que aplaudir daí. Obrigada. Nossa, que mulher atuante, Obrigada. Que trabalho brilhante que você faz, querida. Demais, realmente, em Israel. E aí eu te digo assim, nós precisamos de muitas mulheres como você, querida. Muitas mulheres como você. Que procura se envolver, procura participar de ações, de associações. Sim. E a busca da inclusão. Você encerra falando sobre a inclusão, que é também de extrema importância, né? Nós valorizarmos aí todos e a todas, né? Nesses espaços que você participa, né? Essa tua criatividade, isso vem do povo açoriano? Qual é a tua origem? A origem esse a teu minha origem é açoriana por parte da minha avó, parte paterna, e do meu avô é alemão, também paterno, e por parte de mãe é italiano, então tem um pouquinho de tudo, né? E essa curiosidade eu sempre tive, desde criança. Parla italiano? Não falo italiano. Isso eu descobri agora, porque eu fui criada pela minha avó e meu avô paterno, então eu estou tendo contato agora com a família da minha mãe. Então tá, Israel, sobre essas ações todas, nós poderíamos ficar horas e horas conversando com ela, mas você quer ir direto aí a esse livro que você está apaixonado pelo livro, porque eu estou vendo, né? Diga aí, Israel. Olha só, e tem participante novo aí, ó, junto com ela, viu? Uhum. Olha só. Tudo bem? Então, e aí, Adriano, Israel, o que tá te impressionando tanto nesse livro, hein? Você já disse que não conseguiu ler todo ele, né? Até porque, não. Né? Mas
Mas o que já está te impressionando nele, hein? A questão é a seguinte, eu conheci a Adriana na Feira do Livro, agora aqui em Joinville, Sim. e por causa da minha pesquisa de doutorado, né, tá vindo atrás dos autores, né, e autoras, e a Adriana me chamou muita atenção, porque eu já fui conversar com ela ia vendendo e dando entrevista, ia vendendo, ou seja, ela é uma mulher muito versátil, né, e ela tem esse feeling aí de décadas de vendedora, de representante comercial. Então ela já foi falando comigo e no final eu falei, não tem como eu fazer uma entrevista com ela sem comprar a obra da autora. E acabei adquirindo. Sim. E eu adquiri de outros autores também, é muito bacana, né? Prestigiar, Adriana, o autor e a autora independente, que é o teu Sim. caso, né? E desse livro, uma coisa que eu gosto de estudar em história é o século XVI, né? Essa ideia da bruxa, século XV, XVI, XVII, a bruxaria, a Inquisição. Como é que, claro, você está na Ilha da Magia, né? Onde todos os mistérios acontecem e alguns são resolvidos, outros não. Então, a influência de Floripa, né? Com certeza. E como é que você começou a escrever essa obra? Eu sei que ela é de 23 a 24, né? Esse livro, eu sempre escrevi poemas, sempre fui apaixonada por poemas simbolistas. Esse livro, ele veio de um sonho, você deve ter lido no início. Eu sonhei que a minha avó era uma bruxa na época da Inquisição, então ela fugiu de Portugal, motivo pelo qual eu comecei a escrever desde 1400 o livro, né? Então ela fugiu e desembarcou em Florianópolis quando nem era antiga Desterro ainda, não havia civilização. E séculos depois ela veio conhecer o meu avô, se apaixonou, aí ela tinha que decidir entre ele e a imortalidade. E nesse momento eu acordei. Meu marido enlouquece quando eu faço isso, né? Porque quando vem a inspiração, a gente tem que escrever na hora. Ou dirigindo, eu gravo os áudios do que eu sinto. Então, nesse livro em especial, eu guardei esse material na gaveta. Isso foi em outubro de 2022. E em 2023, em março, em janeiro, eu comecei a trabalhar ele. Mas não tem essa história da minha avó no livro. A história que eu conto, eu resolvi escrever sobre Florianópolis desde o início. E usei o apelo da Inquisição, por quê? Para falar por todas as pessoas que sofreram por esse mal do século, né? Por ser mulher, por tudo. Então, é um tema que me chamou a atenção pelo fato da minha avó, no sonho, ter saído da Inquisição. E isso foi o start. Então, o meu primeiro livro fala sobre a Inquisição Católica, onde ela fugiu por ser mulher, por ser bruxa, né? Por que eu usei bruxas? Porque são imortais e seria uma forma de contar a história desde o início até 2024, quando encerrou o livro. Então, esse foi o motivo principal. E Florianópolis foi muito fácil e divertido de escrever, porque eu cresci nesse mundo, eu cresci com Franklin Cascais, porque a Emitéria, não sei se você chegou a essa parte, ela fez o parto do Cruz e Souza. Então, eu consigo escrever sobre os personagens que sempre me chamaram a atenção da literatura brasileira, brinco com os grandes mestres do mundo, porque quem leu o livro, quem leu até o fim, né, Israel, descobre que elas viajam o mundo inteiro, porque minha bruxa é antropóloga, e no caso da inclusão social, que é um tema que eu gosto muito, em poema, tudo, eu trabalho com Alzheimer neste livro, então não vou dizer porquê, vão ter que comprar o livro, claro, né? Uma das bruxas, ela desenvolve o Alzheimer. Ela descobre que tem Alzheimer e também eu não posso contar o motivo que aconteceu com ela, mas é bem interessante. Essa parte da história foi uma homenagem à minha tia, que tem Alzheimer, e ela faleceu há uma semana, né, com 98 anos. Então, ela já tinha realmente, no momento que ela faleceu, tudo se apagou na mente dela. A gente olhava para ela e conseguia sentir o vazio, né? Então, mexe com o mundo, vários problemas sociais, problemas, e eu gosto de escrever sobre isso no livro, é um alerta, né? Do que a gente precisa prestar atenção e respeitar as diferenças, que é o principal tema do livro. E o ser humano, ele tem medo do diferente. Então, as minhas personagens, elas tentam fazer um alerta para isso. A gente tem que aceitar todas as pessoas como são, né? Independente da diferença delas. Muito bem. Adriana, uma outra coisa importante, e como
estudioso assim, da questão do livro, Piran, é a questão de você preparar o livro. A diagramação foi você que fez, a arte final. Foi eu que fiz. A revisão. Tu usou uma gráfica aqui, né, para impressão, a gráfica Rocha. A gráfica Rocha. A ilustradora, né, a Alexandra dos Passos também, que faz uma capa bem bonita lá, aí internamente também. Não tem imagens assim, mas ela é uma capa bem feita. Como é que é esse processo da autora produzir seu próprio livro? Como é que começou isso? Essa capa em especial, Israel, não sei se você viu, é uma caveira. Tem gente que vê se apaixona, tem gente que vê se assusta, mas eu pedi para minha ilustradora que eu queria uma capa que mostrasse que todo mundo é igual no fim, por isso que é uma caveira. Eu comecei a ser produtora independente, que o meu sonho era sempre publicar um livro. Infelizmente, no processo, quando eu consegui finalmente guardar um valor para publicar meu primeiro livro de poema, eu levei o golpe de uma editora de Florianópolis, de São José, que está na justiça até hoje, já foi causa ganha, mas continua rolando, né? Isso me fez ir um pouco além. Ou eu parava de escrever, como aconteceu com vários escritores que foram lesados pela mesma empresa, ou eu segui em frente. Então, eu decidi aprender com meus amigos escritores como fazer diagramação, como fazer a parte de registro do livro, a revisão. Então, um ajuda o outro, né, os autores. E aí o Israel sabe que a gente criou os escritores em ação, eu, a Ana Esté e o Gilmar Milesi, que são escritores. A Ana Esté, eu digo que é minha madrinha literária, foi onde eu entrei nesse mundo e conheci todo mundo. E esse grupo de escritores em ação ajuda todos a trabalhar essa parte editorial, ou se precisa de ilustrador, um completa o outro, né? Não sei se eu respondi. Sim, respondeu. É porque o que eu trouxe esse debate à baila para as pessoas entenderem que muitas vezes, né, Adriana, e o Piran, que também está aqui conosco, o autor ou a autora, ele tem o texto, ou ele tem a vontade, ele tem até um esqueleto, só que ele fica assim, tipo, quando uma editora grande vai me achar, né, e vai publicar a minha obra? Não vai, né? Primeiro tem que enviar, né? E isso já é uma ilusão, né? Segundo, que muita gente investe realmente em pequenas editoras, chamadas editoras independentes, sim. Mas pode ocorrer, sim, não apenas com pequenas, mas com grandes editoras, né? A editora dá um calote, ou até fazer uma publicação com uma qualidade mal feita, questionável, né? Mas, Adriana, Israel, é importante, né, ressaltar aqui como a criatividade dessa mulher é espetacular, né? Porque daí ela, além de escrever bem, ela sabe entrar em grupos, quer dizer, movimentar grupos, e a partir daí recebe também, né? E como é bom, né, Adriana, a gente ter essas parcerias. No nosso meio, eu sou um jornalista prático, eu sou mais radialista do que jornalista. Eu tenho curso de radialista, mas não era, na minha época, era um curso da FEPLAN. Mas assim, querida, eu fico feliz porque você se envolve ali com os nossos colegas e a partir daí vem tudo isso também para te apoiar, de certa forma, para tuas obras, né? E aí a gente cria esse grupo, né, que é importante também, não? Ô Piran e Adriana, eu posso dizer que você é mais que uma escritora, né? Você é uma empreendedora da criatividade, porque é isso que eu quero chegar, Piran, porque porque tu produz o texto, né, que já é algo difícil. Sim. Né? Aí faz a revisão, faz o trabalho, faz tudo. Então, ou seja, você vai mobilizando e vai fazendo até uma economia criativa, porque investe na gráfica, investe no capista, né? Investe em si mesmo. Então, é todo um arranjo. E para imprimir, Israel, eu faço artesanato, que são as minhas bonecas e o patchwork, para poder publicar o livro, conseguir guardar para não mexer na empresa e fazer tudo independente mesmo. O livro se sustenta, né? Isso. É nessa parte que eu queria chegar, Piran. Então, ou seja, ela consegue, né? E é um esforço gigantesco, acredito, né? De trabalhar essas questões relacionadas à própria produção da obra, né? Sim. Que no final das contas é uma contribuição cultural para a ilha, né? Para a capital, mas com certeza para Santa Catarina, porque você escreve, vamos dizer assim, relacionando a cultura muitas vezes local ali, né? Tu vai trazendo os elementos,
E isso é bacana. Então, realmente é uma mente criativa, né, Piran? Muito, muito, muito criativa. Mas fala pra gente mais sobre essa parceria que você consegue. Eu acho que também é através dessa associação de jornalistas e escritores. Como é que é essa parceria? GEB é uma associação de mulheres jornalistas e escritoras. Eu conheci elas convidaram, eu participei, tudo que dá engajamento eu gosto, né? Porque elas se ajudam entre elas, divulgam, abriu muitas portas a GEB para mim, né? A gente participa de congresso, convenções, e por ser uma empresa uma associação de mais de 50 anos, então a gente vê quanto ela é importante. Começou de um sonho também, uma jornalista, e com isso hoje se tornou uma grande associação no Brasil, inclusive com algumas autoras internacionais, né? Olha só. Piran, você sabe que, sem querer, a entrevista que nós fizemos semana passada com a Sônia Pilon, ela também é da GEB. Ela também é da GEB. Também é da GEB. E sabe quem entrou em contato comigo? Eu não sei se a Adriana conhece, para a gente escrever também um trabalho junto, a Ivonete Paula. Conheço. E agora está entrando em contato a Alana. Conheço. Então, a Alana, além de escritora, ela também é advogada, né? Então são todas mulheres empreendedoras, isso que é interessante, né? Mulheres empreendedoras, e a partir daí você passa a ser também, você é também uma representante comercial e participa da Academia Catarinense de Cordel, e assim, abrindo fronteiras, vai para a França, tá na França falando em 6G nesse momento, que momento, então... Isso, né, são trabalhos inovadores, né, que servem de exemplo para todos nós. E você pode até, de repente, dar aquele toque, né? Tem aquele amigo, aquela amiga escritora que está começando agora. E daí, o que nós temos que fazer para ter mais escritoras tão atuantes como você e que tenham uma participação muito grande em várias ações, hein? O que eu falo principalmente, o que elas precisam ter é começar a escrever, não parar, dê um ensaio e escreve, porque todo o processo vem depois que o projeto está pronto, né? Então eu tenho vários livros de poemas, inclusive eu só estou aguardando o prefácio da presidente da GEB, ela está prefaciando, então já tenho, eu lancei em Joinville, o Israel conheceu o segundo livro, que vai ser uma trilogia a princípio, e o quarto vai ser em Joinville. Ia ser só trilogia, mas na feira de Joinville o pessoal, as bruxas têm que desembarcar aqui, então eu tenho que ir no Arquivo Histórico de Joinville pesquisar a história, né? Porque Floripa foi facílimo, Franklin Cascais, conta tudo da cultura açoriana. O segundo, elas vão desembarcar no continente. Então, a inclusão do segundo é deficiência visual. Eu pertenço à Academia de Inclusão de Brasília, eu esqueci de falar também. Nossa. E lá a gente fez um projeto, eu sou a pessoa vidente, eu tive que entrevistar uma deficiente visual, e ela teve que entrevistar outra pessoa cega, e ela ia me reportar através de um questionário sobre essa pessoa, era uma homenagem, uma biografia. E a vida elas são 4 irmãs, a Geralda, a Ângela, a Madalena e deu um branco agora, mas são 4 irmãs. E elas são maravilhosas, a história de vidas dela, fiquei encantada. E nesse segundo livro, antes de conhecer elas, eu acabei cegando a minha bruxa bem no início, porque a Inquisição sai da Espanha, que é uma Inquisição mais cruel, e eles queimaram os olhos da minha bruxa, porque eu precisava de uma deficiente visual, porque eu queria falar da inclusão do deficiente visual, o que ele passa, o que ele enfrenta. E no processo, o livro pronto, eu conheci essas 4 irmãs, 3, que uma já faleceu, e eu pedi permissão, elas permitiram, então elas viraram bruxas do livro também. Então são as bruxas da luz, e as 4 são cegas, né, de nascença, e são irmãs. Então a história, elas falavam, eu ficava encantada, o que elas aprontavam, eu não aprontava, elas pulavam janela, e tem uma delas, a Ângela, que é a que canta, que é poeta, que ela falou que ela ficou encantada porque quando ela estudava na escola especial de cego, só um minuto,
Quando ela estava na escola especial de cego, ela se sentia presa num aquário. Quando ela foi para uma escola normal, ela se sentiu no mar. Então, só isso foi muito importante, né? Gente, espetacular, né? Todas essas colocações, né, Israel, da nossa querida Adriana. E aí a gente se coloca à disposição dela, né? Adriana, toda e qualquer informação, enfim, das tuas participações, dos teus livros, a gente está à disposição para que a gente continue falando contigo, sim, né? E você nos passando, e também das tuas amigas, tuas colegas, o pessoal das associações que você trabalha, enfim, essas mentes criativas que estão ao teu redor, chame elas aqui para o nosso podcast, pode ser? Pode ser. São todas convidadas a assistirem aos podcasts, que são bem especiais e com certeza vão alavancar a carreira de todos que ouvirem, né? Isso que é importante. E aos leitores também, que vão conhecer um pouco mais sobre cada autor que fala junto com vocês. É uma grande oportunidade. Agradeço, merci, porque foi bem especial, né? Legal. Obrigado, Adriana Martins Tais. Obrigado, Piram. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Sigam as nossas redes sociais. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal, com uma mente criativa. Adriana, obrigado por seu esforço, falar. Obrigada, viu? Finança, né, na tua correria. E agradeço a todos que participaram aí com perguntas. Vamos deixar depois, Adriana, manda o teu link para a gente deixar aqui nos comentários para quem quiser adquirir os seus livros e poemas. Um forte abraço a todos e viva a mente criativa, né, Piran? Até mais, galera. Viva a mente criativa e não esqueça, se inscreva no canal SC de Fato. Só se inscrever e não esqueça do joinha pra gente. Até mais.